Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre de 2025 da Cogna Educação. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na sala inferior da tela e escreva o seu idioma para entrar na fila. Português, escreva o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.ri.cogna.com.br, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer download da apresentação, também no ícone de chat, inclusive em inglês. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Orientamos que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Cogna, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Cogna. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições de setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Cogna e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Roberto Valério, CEO da Cogna, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Roberto, pode prosseguir. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado por participarem da teleconferência para discutir os resultados da Cogna nesse quarto trimestre de 2025 e do ano completo de 2025. Participo desse call o Frederico Villa, nosso vice-presidente financeiro, e o Guilherme Mélega, diretor-presidente da Vasta. O call deve durar mais ou menos uma hora, a gente sempre faz, composto de mais ou menos 40 minutos de apresentação, depois 20 minutos para perguntas e respostas. Bom, eu queria começar destacando que 2025 foi mais um excelente ano de resultados para a Cogna. Nós conquistamos resultados excepcionais, não apenas financeiros, né, que a gente vai comentar ao longo aqui desse call, mas também muitos resultados excelentes do ponto de vista de crescimento de base de clientes, crescimento de base de alunos, satisfação de clientes e alunos, né, através das métricas de NPS, que são crescentes. Engajamento de colaboradores, a gente atingiu o que a gente chama aqui de eNPS, né, que é dos nossos colaboradores, de mais de 80, além de entrar no ranking das melhores empresas da GPTW, como a 12ª melhor empresa para se trabalhar. Evoluímos também muito em vários itens relacionados à nossa reputação, que a gente acompanha através de uma pesquisa anual, além de vários prêmios e reconhecimentos do ponto de vista de ESG. Portanto, quero começar essa conferência que fecha o ano, destacando que não só os resultados financeiros foram excepcionais, mas também a empresa, nas suas várias dimensões, teve um ano de fato muito bom. Falando especificamente sobre os resultados financeiros, eu queria destacar nesse nosso primeiro slide, começar falando sobre a geração de caixa operacional pós-CAPEX, né, o GCO, que atingiu agora em 2025 R$ 1.275 bilhões. É um crescimento de mais de R$ 230 milhões comparado ano contra ano, 22%
nessa comparação, né, entre 25 e 26. A gente, obviamente, segue acompanhando o GCO, mas mais recentemente, especialmente após, né, o ano de 24, que foi também muito bom, o nosso principal indicador de geração de caixa é a geração de caixa livre, que eu destaco a seguir. A gente atingiu 716 milhões de reais de geração de caixa livre, é um crescimento de 81% versus o resultado de 2024. Naquele ano, a gente fez 395 milhões de geração de caixa, e agora, nesse ano, como eu falei, 716 milhões, portanto, um crescimento de 81%. Para nós, o indicador, obviamente, temos vários indicadores, mas o indicador mais relevante, né, para a nossa operação. A dívida líquida, na comparação do quarto trimestre de 25 com o quarto trimestre de 24, caiu mais ou menos 45 milhões de reais, mesmo a gente tendo feito mais de 650 milhões de alocação de capital, seja devolvendo ao acionista, né, 181 milhões de reais devolvidos ao acionista através de programas de buyback ou distribuição de dividendos. Além disso, né, uma compra estratégica de uma faculdade de medicina de 54 milhões e o fechamento de capital de Somos, que a gente alocou mais de 420 milhões de reais. Portanto, conseguimos reduzir a dívida líquida em 45 milhões, mesmo, né, alocando mais de 656 milhões de reais nesses, principalmente esses 3, 4 itens que eu citei aqui. A alavancagem atingiu 1,21 vezes EBITDA, é menor do que o mesmo indicador de 2024, né, que foi 1,35. Na comparação com o terceiro trimestre, ele tem um pequeno aumento, o que é muito natural, dado o fechamento de capital de Vasta. A empresa está gerando bastante caixa. A gente sabe que ao longo dos próximos trimestres aqui de 2026, essa alavancagem vai continuar caindo. A gente tem certeza disso olhando aqui os resultados já de janeiro e fevereiro, né? E, obviamente, o orçamento, quando a gente enxerga aqui 2026. Bom, movendo para o seguinte slide, eu queria destacar aqui, fazer alguns comentários. Eu sei que, à primeira vista, tanto a receita, o EBITDA, quanto o lucro líquido do quarto trimestre, eles podem gerar alguma surpresa, dado que a gente vinha crescendo, né, no primeiro, segundo, terceiro trimestre, duplo dígito, tanto em receita, EBITDA, lucro líquido. Então, ao olhar o quarto trimestre, pode gerar alguma surpresa, mas a explicação é bastante simples, muito, muito, muito fácil de entender. Com 3 itens aqui, eu vou explicar facilmente, né? E, claro, quem já teve a oportunidade de ler o release já entendeu essa análise. O primeiro ponto está relacionado ao faturamento do PNLD. Inclusive, nós soltamos um fato relevante para destacar esse ponto, como foi amplamente divulgado na imprensa ao longo do final do ano de 2025. O programa de compra do ensino médio, do novo ensino médio, foi postergado, foi prorrogado do quarto trimestre para o primeiro trimestre. Então, claro, né, nós não tivemos uma receita no quarto trimestre, que já veio no primeiro trimestre, né, a gente já faturou em janeiro, fevereiro, estamos ainda fazendo algum faturamento agora em março, no valor de 167 milhões de reais de receita, e o que nos daria mais ou menos 52 milhões de reais de EBITDA. Então, não é que não houve o programa, ele aconteceu, mas houve um deslocamento temporal, ele já é real, vai aparecer no primeiro trimestre de 26, mas a gente precisa considerar esse fator que, durante anos e anos recorrente, essa compra sempre cai no quarto trimestre de 25, né? Então, depois eu vou explicar aqui o que a gente está chamando de números pro forma, eu vou levar isso em consideração. Então, esse foi o primeiro ponto na saber. O segundo tem a ver com uma reversão de contingência tributária no valor de 35 milhões, que nós realizamos na Croton em 2024. Acho que é importante dizer que a companhia tem mais de 100 CNPJs aqui dentro, e o time, né, de fiscal, de finanças, está sempre buscando otimizações de maneira que a gente possa reduzir nosso gasto, né, nosso pagamento de tributos, e essas reorganizações geram, obviamente, oportunidades, como foi essa, né, de reversão da contingência de 35 milhões em 2024, que obviamente não é recorrente na comparação com o quarto trimestre de 25. Eu estou destacando aqui como
um item do Proforma. Da mesma forma, dentro desse contexto, né, de oportunidades de reversão de contingência tributária, no quarto trimestre de 2024, nós tivemos 552 milhões de reais de reversão de contingência tributária na Cogna, impulsionou, né, o lucro líquido de 2024, mas que tem a ver com reversão tributária e não com os resultados operacionais, né? O lucro líquido, vamos dizer assim, operacional. Então, ou seja, é muito simples, basicamente três itens: o faturamento do PNLD e dois itens relacionados à reversão de contingência tributária, que se a gente cria um proforma, como é esse que está na tela, os resultados mudam completamente. Então, ao invés da receita líquida crescer só 1,9% no trimestre, ela passa a crescer 12,1%. Ao invés do EBITDA decrescer 5,3%, ele cresce 5,7%. Né? E da mesma forma, o lucro líquido passa a crescer 84%, né? Cresce 552 milhões, ao invés de decrescer esse 76% que está no contábil. Então, reforço o ponto aqui só para fechar. Do ponto de vista operacional, a empresa, né, não só Saber, como Kroton e Somos, continua performando muito bem, em ritmos muito próximos ao primeiro, segundo e terceiro trimestre. Levando em conta esses três fatores que eu expliquei aqui, fica claro que os números estão muito alinhados ao que aconteceu nos trimestres anteriores. Tá? Bom, movendo para o próximo slide, falando um pouquinho sobre a alocação de capital, que é uma pergunta recorrente. A nossa estratégia permanece a mesma, dado a alta taxa de juros. Nosso principal objetivo é redução do endividamento, de maneira que a gente possa reduzir a despesa financeira. Essa é a nossa prioridade, vai continuar sendo em 2026. O segundo, né, desde 2024, que a gente voltou a gerar lucro líquido, é retornar ao acionista não só através de programas de buyback, se for o caso, mas especialmente pagamento de dividendos. E o terceiro item é pontualmente, estrategicamente, de maneira muito inteligente e com múltiplos que sejam positivos, né, fazer um ou outro M&A que complemente o nosso portfólio. Eu cito aqui, posso citar dois que eu destaquei aqui na apresentação, mas posso citar até mais um bem pequenininho, mas a aquisição da Faculdade de Medicina de Dourados, né, estrategicamente num estado que a gente tem como estratégia crescer a medicina, lembrando que nossa estratégia não é de operar medicina nacionalmente, é de focar em alguns estados, né, Mato Grosso do Sul, Bahia e Maranhão. Então, aqui foi o caso, né, Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde a gente já tinha duas faculdades de medicina e onde a gente tem uma marca bastante forte, que é a Uniderp. Além disso, o fechamento de capital de Somos, que obviamente é estratégico para nós, e uma pequena aquisição, né, de uma EdTech de OPM, que está nos permitindo crescer a nossa parte de serviços a outras instituições de ensino. Atualmente, a gente serve o Mackenzie, a ESPM, o Instituto Mauá, além de outras marcas bastante premium, especialmente nos segmentos de curso de pós-graduação e extensão. Então, estou dando um exemplo aqui só para vocês entenderem o que é um M&A estratégico para a gente. É um M&A pontual que reforça a nossa carteira de negócios nessa estratégia dos 2 aos 100 anos, que é a nossa estratégia atual. Movendo agora, então, para a gente falar um pouquinho de Kroton, no slide 7, eu destaco aí o primeiro gráfico, né, que é a captação. A gente seguiu crescendo no segundo semestre a captação, ela cresceu 3,7%, quando a gente considera os alunos pagantes, né, que é o que eu estou destacando aí, apesar de ter informação com o ProUni também, mas, né, então crescendo 2,7% no EAD, um crescimento forte no presencial. Então, a gente já tinha destacado isso em outros calls, eu vou falar adiante também, tenho certeza que tem essa pergunta com relação ao processo de captação de 2026, mas a nossa captação de presencial já vem há 3 ciclos de captação crescendo, e aqui no segundo semestre de 2025 não foi diferente, né? Cresceu 16%, o EAD seguiu crescendo também quase 3%, e Kroton Med também crescendo 0,4%.
O churn, apesar dessas taxas de crescimento que são consistentes e crescentes, né, a nossa taxa de evasão está estável, então nenhum ponto de atenção aqui, tanto o engajamento acadêmico quanto financeiro continuaram nesse segundo semestre bastante positivos. A base final de alunos cresceu 3,7, superando aí, quase atingindo 1.100.000 alunos, conforme está nesse terceiro gráfico. Movendo para o próximo slide, que é o slide de receita, eu costumo dizer que quando a base cresce, né, e cresceu 3,7 e o ticket médio cresce, no nosso caso cresceu 7%, nesse semestre, não tem como a receita não crescer, né? Então tá aí, né, o resultado da receita na visão pro forma, né, no trimestre crescendo 7,9 e no ano crescendo 12,1. Acho que pode ficar a pergunta, puxa, mas no trimestre está um pouco menor do que no ano, está perdendo velocidade? Não está perdendo velocidade. Os trimestres onde a captação é muito forte, né, o primeiro e o segundo trimestre, tem um crescimento mais forte de receita, porque o volume é maior e mais concentrado, e especificamente nesse ano de 2026 a gente tem o efeito do Pague Fácil, que a gente tem debatido aí de maneira bastante ampla com vocês. Então, crescimento em todos os segmentos de negócio, não, com destaque para o EAD, né, de 15,9%, mas também com presencial e Crotomed crescendo de maneira forte. Movendo para o próximo slide, o slide número 9, para falar de lucro bruto. O lucro bruto então atingiu quase R$ 900 milhões no quarto trimestre de 25, um crescimento de 4,3%. No ano, a gente cresceu 11,3%. Acho que é importante destacar aqui uma tendência, né, que provavelmente não, vocês com certeza vão perguntar ao longo do call, que é com relação a uma potencial pressão em margens brutas. É natural que aconteça uma pressão em função do mix, né? Não é o caso ainda no segundo semestre de 25, mas uma participação maior de presencial, claro, pressiona um pouco a margem, mas é importante dizer que no líquido o EBITDA cresce, né? Porque os tickets de presencial são muito melhores. Então, do ponto de vista de geração de caixa, que é o nosso principal indicador aqui, ele vai ser positivo, ainda que a gente tenha uma pequena pressão em margem bruta, que a gente vai buscar mitigar através de uma série de ações que a gente pode discutir ao longo do call, mas entre elas revisão de processo, implementação de inteligência artificial, uma série de coisas. Falando especificamente da margem bruta de Croton Med, que teve uma queda aí de 2,5 pontos percentuais, ela é natural para nós, do ponto de vista, ou seja, era esperado, pela maturação. Nós temos 9 faculdades de medicina, temos 4 em maturação e adquirimos uma que começou a operar, né, nesse ano, especificamente no quarto trimestre. Então, ele pressiona um pouco mais a margem, é natural que isso aconteça. No presencial, assim como um pouco no EAD, essa redução de margem tem a ver com preceptoria, né, especialmente dos cursos de saúde que estão maturando, além de um aumento de docentes, né, que estão concentrados no quarto trimestre, naturalmente, porque à medida que a gente vai formando turmas no terceiro trimestre, né, que são as turmas de captação, você não aloca necessariamente a carga horária já no mês de julho, mas com certeza setembro, outubro, novembro, dezembro, a carga horária está lá porque as aulas estão sendo dadas, né? Então, por isso é que tem essa pressão aí no quarto trimestre, tá? Mas no semestre é importante dizer que ele se estabiliza. Bom, movendo para custos, no próximo slide 10, queria destacar, a gente coloca aí de maneira bastante clara não só o contábil do quarto trimestre, mas também o proforma. As análises que eu vou fazer aqui são relacionadas ao proforma, tá? Então, despesas corporativas teve um pequeno aumento de 0,7 pontos percentuais, está relacionado diretamente aos encargos sociais em função do aumento do valor da ação. Então, a ação aumentou, a gente tem que fazer essa provisão, né, relacionada às ações que são distribuídas aos executivos da empresa. A PCLD melhorou, né, nesse quarto trimestre,
A gente vê uma adimplência bastante positiva no quarto trimestre, em função muito das melhorias de processo aqui, sistemas que a gente tem executado. As despesas operacionais ficaram estáveis. A despesa de marketing, como a gente tinha comentado no terceiro trimestre, veio um pouquinho mais concentrada no quarto trimestre, porque a gente tinha economizado no terceiro. Então, são deslocamentos naturais entre trimestres, mas no semestre está estável. E os custos já estão relacionados aos itens de preceptoria, carga horária docente e medicina, que eu já comentei anteriormente, tá? Essa é na visão trimestre. Na visão anual, no slide número 11, acho que as explicações são basicamente as mesmas, né? Despesa corporativa relacionada à valorização da ação, a PCLD, que aqui no trimestre sobe um pouquinho, tem a ver com uma provisão um pouco maior que a gente faz, e o Fred depois pode explicar mais se vocês tiverem dúvidas, mas que também já foi amplamente comentado ao longo do ano, que é a provisão de Pague Fácil. As melhorias de despesa operacional, que a gente ganhou quase 2 pontos percentuais, essas sim estão relacionadas à melhoria de processos, em desenvolvimento de sistemas, aplicação de inteligência artificial, né? E as despesas de marketing são eficiência mesmo, a melhoria, né? A gente tem conseguido reduzir o custo de aquisição de alunos, portanto, a gente está ganhando eficiência. Bom, movendo para o slide número 12, a gente demonstra aqui claramente os ajustes que foram feitos no quarto trimestre de 2024, mas que na comparação com o quarto trimestre de 25 eles precisam ser considerados, que são os ajustes, a movimentação, né, dos descontos de alunos inativos, que até o terceiro trimestre impactavam reduzindo a receita, e que a partir do quarto trimestre a gente passou a alocar como PCLD. Então, o quadro demonstra claramente esse ajuste, ou seja, né, essa redução de receita com redução de PCLD. É importante dizer que essa movimentação é neutra para o EBITDA, é só uma alocação entre linhas, também já amplamente comentado. No segundo gráfico, acho que os destaques que eu queria dar, o primeiro é a contínua redução do prazo médio de recebimento. Seguimos conseguindo melhorar esse indicador de 44 dias no quarto trimestre de 24 para 41 dias, menos 3 dias, já é um PME muito positivo esses 41 dias. Na linha de baixo, né, no gráfico de baixo, a redução da PCLD sobre rol de 18,4% no quarto trimestre para 15,7%, refletindo o que eu falei das melhorias de engajamento e melhorias de engajamento financeiro, né? Financeiro e acadêmico. Bom, como consequência de tudo isso que eu comentei, acho que o último slide de Kroton, que é o slide 13, a gente teve no trimestre uma redução na margem bruta, né, de 1,2 pontos percentuais, de 27,2 para 26, mas o EBITDA cresceu, né, 3,2%, ou seja, nominalmente ele segue crescendo. E quando a gente olha a visão acumulada, a, a margem está praticamente estável, 0,2 pontos percentuais, com um crescimento bastante forte de EBITDA de 13%, um crescimento no mesmo nível, né, da receita, ou seja, com receita e EBITDA crescendo a mais do que duplo dígito, né, a duplo dígito, para ser preciso. Bom, com isso eu encerro a apresentação de Kroton, queria passar para o Guilherme Mélega para ele comentar os resultados de Vasta. Obrigado, Roberto. Eu vou aqui para o slide 15, comentar a receita líquida de Vasta. Eu começo aqui com o gráfico à esquerda, sobre o trimestre. A gente atingiu uma receita no quarto trimestre de 773 milhões, 10,7% de incremento year over year. E eu destaco aqui os nossos segmentos de negócio, tá? No ACV, na receita de subscrição, a gente atingiu 646 milhões, 4,4% de crescimento, e quero destacar aqui que esse é o crescimento parcial do nosso ACV. Para ter a fotografia do crescimento total do ACV, a gente vai precisar somar o primeiro trimestre. E como a gente teve um crescimento significativo no nosso canal de B2C, que é quando as escolas operam através do nosso e-commerce e a gente vende direto para as escolas, a gente teve um deslocamento
de receita do nosso ACV aqui para o primeiro trimestre, tá? Então, os resultados teriam sido ainda mais fortes aqui no quarto trimestre. No B2G, a gente reconheceu 84,7 milhões de receita, um crescimento consistente aqui sobre o ano passado. Vale destacar que a gente já tem mais de 20 contratos no B2G. Conforme a gente imaginava, é um segmento muito próspero. A gente tem conseguido crescer de forma robusta aqui, e o número do quarto trimestre atingiu 84,7, um crescimento de 136%. Quando a gente vai para o número anual da companhia, a gente atingiu 1,811 bilhões de receita, 8% de crescimento. E aqui eu vou destacar o crescimento do não subscrição. O não subscrição agora atingindo 116,9 milhões, crescendo. Isso aqui é resultado da melhora de performance em mensalidade do nosso curso pré-vestibular do Ângulo e dos colégios que a gente opera flagship para o Ângulo Start. Então, tanto crescimento de Liceu Pasteur, de São José do Rio Preto, quanto pré-vestibular, resultando aqui num crescimento de receita de não subscrição. E o B2G e Year-over-year crescendo 10,4% e atingindo 115 milhões de reais. Indo para o slide 16, vou comentar o nosso EBITDA. O EBITDA do trimestre, como tradicionalmente acontece, é o trimestre de maior volume, é onde a gente faz o grande abastecimento de volta às aulas do ciclo seguinte. Então, a gente está reconhecendo aqui 358 milhões de EBITDA, um crescimento de 19,5%. Esse trimestre também tradicionalmente traz margens EBITDAs maiores do que a média ano, resultado da diluição do custo fixo com esse volume e de ganhos de produtividade que a gente vem obtendo. Então, a nossa margem EBITDA, vocês observam um crescimento de 3,4% no trimestre. Quando a gente olha o EBITDA do ano, a gente atingiu 539 milhões de reais, um crescimento de 7,7%. E aqui eu destaco que a gente tem mantido o nível de crescimento. Nesse número, a gente ainda não reconheceu todo o crescimento do ACV que vem no primeiro trimestre, e a gente manteve margens estáveis e year-over-year no patamar de 29,8%. Ou seja, a gente tem conseguido manter o nosso nível de crescimento, investir em novos negócios e não perder margem, conseguir manter as nossas margens, mesmo investindo em negócios de crescimento, como o Start Angle, por exemplo. Indo aqui, falar um pouco de custos no slide 17. Aqui são os custos do trimestre. A gente atingiu um total de custos de 408 milhões, isso é um crescimento de 2,9%. Quando a gente compara com o crescimento de receita, que foi de 10,7%, o resultado é uma expansão de margem, que eu comentei no slide anterior, de 3,4% de margem. Destaco aqui os ganhos de produtividade e escala no nosso CPV, aqui no total de custos, que atingiram 6,5 pontos percentuais aqui de redução. Mas vamos mover para o slide 18, que dá a melhor fotografia de custos e despesas da companhia. Aqui a gente vê a visão anual de custos e despesas, onde a gente teve um crescimento de 8,3%, e eu destaco que, em termos percentuais da receita, a gente ficou absolutamente flat em custos, ou seja, o nosso investimento de marketing e vendas com crescimento tem sido offsetado, absorvido por melhoras de produtividade que a gente tem no nosso custo e nas nossas despesas, tá? Então, olhando um pouco para frente, eu destaco aqui que o B2B, a gente ainda tem um primeiro trimestre com crescimento para ter a fotografia total do crescimento do ACV. No B2G, um crescimento muito robusto. A gente atingiu 115 milhões nessa linha de negócio, trabalhando há pouco mais de 2 ciclos aqui de captação no B2G, e uma perspectiva muito favorável para o B2G nesse ano de 2026. A gente já está com o primeiro trimestre bastante aquecido e a gente opera a partir do fechamento de capital de Vasta, de forma integrada com o Saber, então otimizando times, com um portfólio único. Então, o B2G continua sendo uma das grandes avenidas de crescimento aqui para a companhia, ainda mais agora que a gente pode trabalhar de forma sinérgica e conjunta com a Saber. Termino destacando que o Start,
Ângulo já está com 13 unidades em funcionamento agora em 2026 e estamos com um pipeline de mais de 60 contratos assinados, tá? Então, muito em breve, essa nova linha de negócio aqui também vai estar representando resultados significativos aqui para o nosso negócio. Queria devolver aqui a apresentação para o Fred. Obrigado, Mélega. Bom dia a todos. Eu vou iniciar a apresentação com o slide número 20, falando sobre saber, e lembrando a todos, né, que saber é um negócio composto, né, pelo Programa Nacional do Livro Didático, Idiomas, VUMP, né, que é a nossa plataforma de negócios com infoprodutores. Então, destaco, né, quando olhamos o trimestre, o quarto trimestre de 2025, nós tivemos uma redução de receita líquida, né, no total da Saber de aproximadamente 11%. Roberto mencionou anteriormente, né, nós tivemos um impacto, né, pontual do adiamento do cronograma do Programa Nacional do Livro Didático do Governo Federal, né, para o primeiro semestre. Então, um impacto de aproximadamente 166 milhões de reais. Mas notícias positivas aqui no trimestre, né, e do ano são o que a gente chama, o nosso negócios, né? Os nossos negócios, receita líquida de idiomas, né? Nós tivemos um crescimento, né, de ano contra ano de aproximadamente 14%, né? E os outros negócios, que são VUMP, né, e nossos produtos do Acerta Brasil que vendemos, né, para estados menores e para os municípios, nós tivemos um crescimento de 21%, o que reforça aqui a nossa estratégia, né, e nossa vida de crescimento de negócios com o governo. No acumulado, né, nós também reduzimos a nossa receita em aproximadamente 10%, né, os impactos são muito similares, né, o principal impacto aqui foi o efeito aqui, né, o deslocamento do cronograma do Programa Nacional Livro Didático, e as duas principais linhas, né, tanto o idioma quanto os nossos produtos, né, de VUMP e do Acerta Brasil, eles continuam crescendo, né, crescendo 37%. Indo para o slide número 21, né, estamos falando aqui agora do EBITDA recorrente. Então, esse impacto aqui, né, desse deslocamento, nós tivemos um impacto significativo aqui no EBITDA recorrente da companhia. Então, no quarto trimestre, uma redução de 35%. E nos 12 meses acumulados, né, em 31 de dezembro, nós tivemos aqui um impacto no EBITDA de 21%. Lembrando, né, que, como mencionamos anteriormente também, esse deslocamento, né, da compra do ensino médio, nós já divulgamos que esse impacto desse deslocamento, que ocorrerá no primeiro trimestre de 2026, no EBITDA é de aproximadamente 52 milhões de reais. Terminando aqui essa breve apresentação de saber, e indo para o slide, iniciando aqui e próximo da finalização da apresentação, né, falando de Cogna, eu serei breve. No slide número 23, mostramos aqui que, independente aqui desses deslocamentos que ocorreram em Saber, né, nós tivemos aqui uma receita crescendo no ano, né, 9,3%, atingindo 7 bilhões e 17 milhões de reais, próximo ao patamar histórico, né, de 2019 da companhia. Quando olhamos aqui no Proforma, que é o slide número 24, né, atingimos um crescimento de receita no ano de 11%, né, atingindo 7 bilhões 184 milhões de reais. Falando rapidamente no slide 25, né, de EBITDA, nós atingimos no ano, né, um crescimento de EBITDA, atingimos 2 bilhões e 300 milhões de reais, um crescimento de 5,7%, né, com uma margem de aproximadamente 33%. Quando vamos para o slide número 26, né, sobre o Proforma, que é a forma como a gente está demonstrando, nós tivemos aqui, né, um crescimento de EBITDA no acumulado de 12 meses, né, final de 31 de dezembro, 12 meses. Tivemos aqui também uma margem de aproximadamente 33% e atingindo 2 bilhões 352 milhões de reais, com um crescimento de aproximadamente 10%. E aqui o ponto importante, né, indo para o slide número 27, né, um ponto importante, falando sobre o lucro líquido da companhia, né,
Nós já mencionamos, né, no passado, a companhia, nossos principais indicadores eram geração de caixa operacional e EBITDA recorrente. Hoje, nós na companhia olhamos muito mais geração de caixa livre, né, dívida líquida e lucro líquido. Então, mostramos aqui a fortaleza do nosso negócio, né, atingimos em 31 de dezembro um lucro líquido de 625 milhões de reais, que é a base para a distribuição de dividendos. Só recordando a todos, né, nós fizemos uma antecipação de dividendos, né, em dezembro de 2025, com pagamento em 13 de fevereiro de 2026, de aproximadamente 120 milhões de reais. E agora, conforme divulgado em demonstrações financeiras, faremos, né, um dividendo complementar para atingir o 25% do mínimo obrigatório de 28,5 milhões de reais. Então, o que demonstra aqui, quando a gente olha, né, no próximo slide, no slide número 29, né, fazendo um ajuste, porque só nos lembrando, né, no mesmo período do ano passado, nós tivemos alguns recorrentes no nosso lucro líquido, né, principalmente reversão de contingências tributárias, tiveram efeitos na receita financeira, na parte de imposto de renda diferido e também, na linha de contingências. Então, notem, né, que no acumulado, olhando o lucro líquido ex esse efeito de reversão de contingências que foi pontual no ano passado, nós atingimos o lucro de 625 milhões de reais, com um crescimento de mais de 700%. E isso aqui é importante para nós, né, a geração do lucro líquido, e indo para o próximo slide, que mostra aqui a nossa fortaleza, né? A gente já migrou a nossa discussão de geração de caixa operacional para geração de caixa livre. Então, mostrando aqui no trimestre, né, a nossa geração de caixa operacional, nós tivemos 335 milhões de reais e uma geração de caixa livre de 333 milhões de reais. Quando nós olhamos a geração de caixa livre, tem um deslocamento aqui negativo, né, de geração de caixa livre, mas lembrando que no quarto trimestre do ano passado nós pagamos 138 milhões de reais de juros, e esse quarto trimestre de 2025 nós pagamos 203 milhões de reais. Isso aqui só foi um deslocamento, né, entre trimestres, em razão de liability management, né, de renegociação de dívidas que fizemos durante todo o ano de 2025. E no acumulado, né, uma notícia muito positiva, né, tanto na geração de caixa operacional quanto na geração de caixa livre. Geração de caixa operacional crescendo 22%, atingindo 1,274 bilhões de reais, né, mesmo com o deslocamento do Programa Nacional Livre Didático, né, que a nossa expectativa era ter a receita, né, ter o EBITDA e ter o caixa, né, dentro do próprio ano de 2025. Nós não tivemos, mas mostra aqui a nossa fortaleza de geração de caixa operacional. Nós geramos caixa operacional, né, nas nossas unidades de negócio. Kroton e Vasta foram destaques aqui na geração de caixa operacional ano contra ano. E a geração de caixa livre, né, nós tivemos um crescimento de mais de 80% na geração de caixa livre, né, atingindo 716 milhões de reais, o que mostra, né, olhando para frente, né, não é um guidance, mas mostrando que o que a gente vê para 2026 e 2027 é uma geração de caixa livre crescente, né, potencializado ainda mais, né, com a redução de taxa de juros nos próximos meses que pode ocorrer. Não depende da gente, mas expectativa aqui do Banco Central. Terminando a geração de caixa, posição de caixa e endividamento da companhia. Então, companhia, né, tem uma dívida, a gente tem uma dívida líquida de total de empréstimos e financiamentos de 3,8 bilhões de reais, uma dívida líquida de 2,835 bilhões de reais. Companhia ainda tem, né, uma disponibilidade em 31 de dezembro de 1,283 bilhões de reais. E as notícias boas, né, super positivas aqui, depois de renegociarmos, né, nos últimos 3 anos, nós já renegociamos 2 vezes as nossas dívidas, né? Então, nós temos no cronograma de amortização, notem que no ano de 2026 e o ano de 2027, nós temos aqui no acumulado só 600 milhões de reais de amortização de dívida, o que é muito tranquilo aqui, né, dado a geração de caixa operacional da companhia para os próximos anos. Indo para o slide final, alavancagem da companhia, né, dívida líquida, nós reduzimos a nossa dívida líquida, né, em 45 milhões aproximadamente, a nossa alavancagem,
que no passado, né, já foi um ponto, já foi um problema. Hoje a alavancagem sob controle. Nós olhamos e observamos muito a alavancagem da companhia. Nós atingimos 1,21 vezes, né? Ela é maior do que o terceiro trimestre, mas lembrando que no quarto trimestre nós tivemos o fechamento de capital de Vasta, né, com um investimento aqui de aproximadamente 422 milhões de reais. Se nós não tivéssemos, né, feito esse investimento e fizemos e entendemos que era a melhor alocação de capital, a nossa alavancagem iria para 1,03 vezes, então essa contínua desalavancagem da companhia. E em razão do último liability management que nós fizemos, né, nós atingimos um custo médio de capital, né, no quarto trimestre de 2025 de CDI mais 1,32 vezes, né, com um duration aproximado de 33 vezes. Então mostra aqui, né, o caminho certo de geração de caixa operacional, geração de caixa livre, redução de dívida líquida, a melhor alocação de capital para o acionista, né, e com redução do meu custo médio de dívida, né, e aumento aqui do meu duration. Com isso, eu termino essa breve apresentação e passo a palavra novamente para o Roberto Valério. Obrigado, Fred. Bom, pessoal, indo para o último slide, só mensagens gerais. A gente continua com uma visão bastante positiva do ponto de vista de crescimento, né? Claro que o ano de 26 tem Copa do Mundo, feriado, eleição, todo mundo conhece isso, mas a gente continua com uma visão bastante positiva para os três negócios, todos eles têm oportunidade de crescimento. Lembrando que a nossa visão, né, de longo prazo é ter uma taxa de crescimento sustentável de duplo dígito, né, de maneira constante, baseado numa estratégia que é simples, fazer com que os negócios core, né, ensino superior e educação básica cresçam próximo a duplo dígito e complementando com projetos novos, com novas linhas de crescimento. Estamos aqui ao longo do ano e também nesse call diversos deles, né, os negócios de vendas para governos, a franquia bilíngue, os nossos negócios no mercado de criadores de conteúdo, né, infoprodutores, assim como outras iniciativas como cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Então, a gente tem uma visão bastante positiva para o setor como um todo. A gente tem a vantagem de ser uma empresa com um portfólio bastante diversificado, então sempre tem negócios com oportunidades de crescimento e com a nossa estratégia de usar as competências que a gente tem em prol de todos esses negócios, faz com que a gente consiga crescer sem ter que alocar muito capital ou sem ter que fazer M&As para que a gente possa operar e buscar novos TAMs, né? Isso continua válido para 25. Do ponto de vista de eficiência, eu tenho falado bastante sobre evoluir processos, evoluir sistemas. A gente está acelerando cada vez mais a implementação de inteligência artificial em várias camadas. Claro que não dá para implementar inteligência artificial em todos os processos ao mesmo tempo, mas a gente tem buscado gerar iniciativas aqui de capacitação e também de criação de soluções de inteligência artificial que possam ser mais facilmente implementada pelos próprios gestores, sem que tenha que ter um apoio específico, né, para a implementação de AI. Então, acho que ao longo dos anos a gente vai buscar eficiência com esse tipo de iniciativa. Do ponto de vista de experiência, segue sendo o nosso foco, não só nos indicadores de NPS, mas também em todos os indicadores de engajamento e melhoria de aprendizagem, com projetos aqui bastante ambiciosos e que a gente sabe que vai beneficiar diversos produtos diferentes, tanto educação básica, via plural, quanto os sistemas do ensino superior, assim como também operações menores, como o Red Balloon, por exemplo, deveriam se beneficiar dessas evoluções. Do ponto de vista de gente e cultura, a gente tem trabalhado fortemente uma cultura empreendedora, uma cultura de time, uma cultura de foco no cliente, né? Uma cultura que busca crescer e achar oportunidades com uma mentalidade de crescimento. Digo que o ambiente de trabalho é muito positivo, o engajamento muito alto. Como eu falei, né, já comentei, participação no Great Place to Work, não só como um selo Great Place to Work, mas no ranking, sendo a 12ª melhor empresa para se trabalhar, o que não é nada trivial, né? É muito difícil e a gente está muito feliz de estar nesse segmento, mas sendo reconhecido também, né, por várias outras organizações, a Exame, a Prefeitura de São Paulo, enfim, uma série de reconhecimentos que são importantes para nós. O Cogna Labs continua sendo uma vertente muito interessante de inovação.
aportando inovação em vários negócios e acelerando os negócios, né? Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, de B2G, né? É um que também teve um aporte de Cogna Leves bastante importante esse ano. E as iniciativas de ESG sempre ganhando força, fazem parte da nossa agenda. Acho que a gente tem inúmeros reconhecimentos aqui, mas acho que o que eu gostaria de destacar é essa distinção, né? A gente está no top 1% global do indicador do Global Sustainability Yearbook da S&P, o que é dificílimo, né? Sendo a única empresa brasileira nesse grupo, traz bastante orgulho. Bom, com isso dito, abro para perguntas e a gente está aqui à disposição para responder todas as dúvidas que vocês tiverem. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Luca Marquezini, do IBBA. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Luca, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado por pegar as nossas perguntas. São duas do nosso lado. Acho que a primeira é em relação a custo de pessoal, né? Então, pensando em maior presencialidade, já em relação à implementação do novo marco regulatório, a nossa dúvida é em relação a se isso deveria já causar algum impacto aqui de aumento de custos em 2026. A gente até teve um competidor de vocês comentando que já fez aqui um movimento de ajuste no corpo docente. Então, se puderem comentar se tem algum tipo de ajuste parecido no lado de vocês também, como vocês estão se preparando para esse aumento aqui de presencialidade? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é em relação à dinâmica competitiva aqui em medicina, né? Conversando com outros players da indústria, a gente já nota aqui uma maior preocupação e uma dificuldade maior em preencher turmas aqui em medicina. Se puderem comentar como isso tem se traduzido nas unidades de vocês, não só né, em preenchimento de turmas, mas também em ticket médio, acho que nos ajuda bastante. Obrigado, pessoal. Luca, obrigado pela pergunta. Eu vou pegar essas duas aqui, mas Fred, se tiver algum complemento. Bom, com relação ao custo de pessoal, sim, é natural, né? Se você tem um mix maior, com uma participação maior no presencial, é natural que o custo docente aumente. Mas eu reforço sempre o ponto, apesar do custo docente aumentar, a contribuição nominal por aluno ela é bem maior nos cursos presenciais. Então, só para deixar esse destaque, a gente tem, Luca, uma série de iniciativas aqui dentro da empresa. Eu acho que eu poderia destacar especialmente o uso de pesquisa operacional para buscar uma melhoria de ensalamento, otimização de turmas, né, otimização de sala de aula. Eu não sei o que foi dito, né, por outras empresas, eu não tenho essa informação, mas do nosso lado, eu diria que a gente não tem nada novo, a gente já tem uma tecnologia de alocação docente de décadas sendo desenvolvida, a cada tempo a gente evolui um pouco, mas não tenho nada específico sobre isso, tá? Com relação à dinâmica competitiva de medicina, sem dúvida, tem sido mais competitivo os mercados. Eu não sei se eu sou o melhor player para falar sobre isso, porque a nossa exposição à medicina ela está restrita a 4 estados, e nesses 4 estados a gente tem marcas bastante reputadas que operam nas capitais, né? São marcas tradicionais nas cidades. Então, eu diria que a gente não sofre tanto esse impacto de aumento de competitividade de medicina. Mas do que eu acompanho o setor, é natural que tenha assim um aumento de competitividade. Lembrando que acho que não só eu, mas muitas pessoas no setor entendem que a gente vai ter provavelmente 2 tiers de medicina, né? O tier das faculdades que são reputadas, que estão bem localizadas, que estão em cidades que são desejadas de uma certa maneira pelos alunos para estudar, essas vão conseguir repassar preço, vão ter sempre uma procura muito grande no vestibular, e as outras, em regiões mais distantes, que são mais novas, que ainda não têm reputação, vão ter que, de fato, se esforçar um pouco mais. A nossa leitura é que as nossas faculdades de medicina estão nessa
primeira condição, e a gente vai trabalhar cada vez mais para que elas estejam, né, com melhores infraestruturas, com o que a gente puder dar de melhor do ponto de vista de material didático, corpo docente. Acho que, de qualquer forma, apesar da gente ter regiões ou em cidades que a gente entende que a gente é competitivo, isso não significa que a gente não vai reforçar, né, corpo docente, material didático, experiência do aluno com aplicativos e métodos de ensino. Isso com certeza está aqui no nosso roadmap. Super claro, Roberto, obrigado. Próxima pergunta é do Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Valério, Fred, Guilherme. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre captação de verão. Se vocês poderiam dar um pouco mais de detalhes aqui para a gente, se vocês poderiam abrir se o presencial está crescente até esse momento, né? Se o híbrido está compensando a queda do EAD. Qualquer tipo de cor aqui com relação à captação de verão vai ajudar bastante. E a segunda é sobre CAPEX. A gente notou, né, um aumento importante agora no quarto trimestre, né, teve um aumento de 34% ano contra ano. O número de fechamento do ano de 25 acabou ficando em 7% da receita, né, ele era 6% da receita em 2024. Queria falar um pouquinho sobre essa linha para 26, o que vocês estão esperando, se vocês pudessem abrir aí também o planejamento orçamentário de investimento com a gente. Obrigado. Samuel, obrigado pelas perguntas. Eu pego a primeira e o Fred comenta sobre o CAPEX para 2026 e comenta também o 25 aqui para responder sua pergunta. Com relação à captação de verão, então acho que as informações que eu posso dar, o presencial sim, crescendo de uma maneira muito positiva, crescendo duplo dígito, assim como o semipresencial também crescendo duplo dígito. E o EAD, né, pela restrição do portfólio, que é natural, caindo. Acho que a informação, o net disso, né, que acho que é a pergunta seguinte que você faria, Samuel, é que a safra de receita de 2026, ela cresce em comparação a 2025 e cresce em linha com o que tem sido os nossos crescimentos dos últimos anos, tá? Na mesma média. É importante lembrar que, apesar do EAD cair, né, e o EAD ter uma quantidade de alunos grande, os tickets médios, né, tanto de semipresencial, mas especialmente do presencial, são muito maiores, né, assim como a contribuição nominal por aluno. Então, acho que esse é um pouco de informação que eu posso te dar. Então, o net disso é positivo, o crescimento da receita, e por isso que eu comentei no fechamento da minha apresentação, que a gente olha 2026 com um olhar positivo. Fred, se você... Posso pegar? Olá, Samuel, Fred, tudo bem? Pegando aqui a sua pergunta sobre CAPEX, né? Então, vocês notem, em razão aos números, né? O nosso CAPEX de 2025 ele foi maior do que o 2024, né? E também na comparação com a receita, como você mencionou. É importante aqui só descrever e mencionar a todos, isso é uma obrigação, é obrigatória a divulgação. Esse ano nós fizemos, né, e todo trimestre nós divulgamos quais foram os juros capitalizados que estão dentro do CAPEX, né? Então, foram dívidas que nós tomamos, essas dívidas estão atreladas a investimentos, e esses juros capitalizados, que no ano passado ele era em unidades de R$ 1 milhão, esse ano foi de aproximadamente R$ 44 milhões. Isso está na nossa demonstração financeira explicado, tá? Então, tem esse deslocamento. Entretanto, né, adicionalmente a isso, nós fizemos investimentos maiores aqui, né, em tecnologia e infraestrutura, e quando a gente olha para frente, Samuel, né, olhando para os próximos anos, não é um guidance, mas a gente estaria com o investimento, né, esse CAPEX sobre receita, né, o ano de 26 e 27, ele estaria muito mais próximo, né, ao percentual de 2025 do que dos anos de 24 e 23, tá? Então, mais próximo a 7% e não os 6,5%, que era o CAPEX que a gente fez em 2025 e 24. Obrigado, pessoal, bem claro. A próxima pergunta é do Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado aí por
pelas perguntas. A primeira pergunta é se vocês pudessem comentar um pouco a intensidade competitiva que vocês estão vendo no presencial, no semi e no EAD aí no intake da primeira metade do ano, assim, como é que está se comportando o ticket, desconto, o que vocês têm visto de competição na praça? E a segunda pergunta, assim, vocês estão realmente gerando um fluxo de caixa bastante forte, isso aumentou muito nos últimos anos. Como é que se pudesse expandir um pouco, assim, cabeça de M&A, o que vocês imaginam que poderia fazer, se é que faz sentido algum movimento inorgânico, quais são as grandes áreas de foco e quais critérios vocês teriam para avaliar essas eventuais oportunidades? Obrigado. Marcelo, bom, com relação à competição de preços, eu acho que a gente não vê nada muito diferente do que sempre é. Todas as empresas, hoje em dia, né, as grandes são bastante sofisticadas do ponto de vista de pricing. Em geral, quando um player mexe no preço de um SKU em uma unidade ou em um polo, as outras reagem. Eu não diria que tem algum destaque, assim. No médio, a gente tem conseguido até repassar um pouquinho de ticket em um curso ou outro, mas é a competição de sempre, tá? Não vejo nada diferente, acho que é um pouco até natural em função dessa acomodação, dado o novo marco regulatório, de como é que as coisas, como é que elas vão se estabilizar, né, do ponto de vista de se tem migração do curso EAD para o presencial, o que a gente tem visto, tá? As matrículas, por exemplo, nos cursos presenciais de enfermagem, estão crescendo fortemente. A gente tem unidades aqui que as matrículas crescem mais de 100%, né? Só para te dar uma referência. Com a gente subindo o preço, inclusive. Então, a competição, no geral, é mais ou menos a mesma. Ela varia um pouco, dependendo de uma praça aqui, outra ali, e de um curso que está disponível ou não no portfólio dos concorrentes. Acho que esse é o que eu consigo te passar de informação sobre isso. Com relação aos M&As, a nossa cabeça é usar o capital muito para reduzir dívida, portanto, pagar menos despesa financeira e continuar retornando ao acionista, dado que, né, o acionista ficou muitos anos sem receber dividendos. Mas a gente olha para M&As com uma visão mais estratégica e pontual, como um complemento a algum portfólio, um acelerador de alguma competência ou capacidade que a gente não tenha, mas que pode ser distintiva para a gente entrar em um negócio novo, como esse de OPM, né, para servir marcas premium de pós-graduação e extensão, ou para servir o mercado de infoprodutores, que é um mercado que cresce. Mas, como o Fred costuma dizer, é coisa de dezenas, centenas de milhão, não é nada assim grande a ponto de consumir nossa geração de caixa de maneira relevante. Mas, Fred, não sei se tem alguma coisa adicional. Não, sobre a estratégia, vou lá, Marcelo, sobre a estratégia, o Roberto definiu bem, né? Nossa cabeça continua aqui, né, no pilar, né, de alocação de capital, continuando reduzindo despesa financeira. Isso aqui não quer dizer alavancagem, né? A gente está muito próximo da alavancagem, que a gente acredita que é a alavancagem ótima, mas olhando para frente, né, essa cabeça, né? Companhias operacionalmente crescendo, né? Batida de aumentar a geração de lucro líquido, né? E com isso, né, gerando mais caixa operacional e mais caixa livre, né? Então a gente já consegue ver, né, que a gente já inicia o primeiro trimestre, né? Muito parecido com o que a gente está vendo o último ano, né? Em relação à geração de caixa operacional e geração de caixa livre. Então, Marcelo, nada diferente do que a gente está fazendo, e o que a gente vê olhando na operação, na geração de caixa operacional e geração de caixa livre, né, até o dia de hoje, é muito mais atuada que nós entregamos no nosso ano de 2025. Eu acho que só para dar um pouquinho mais de cor, assim, acho que é importante dizer que a gente tem internamente um time de M&A que avalia, não sei se dezenas de oportunidades por mês, mas algumas oportunidades por mês, em diversos segmentos, ensino superior, educação básica, produtos digitais, mas como foi o caso, né, dessas aquisições que a gente fez recentemente, e vocês já conhecendo o nosso perfil, a gente obviamente busca ativos que tenham potencial de trazer uma competência e muita oportunidade de crescimento em múltiplos que sejam honestos, né? A gente tem muito ativo disponível, mas
com valores que são desproporcionais ao que a gente entende que na nossa operação pode gerar de valor ao acionista. Então, a gente tem uma máquina de avaliação, mas de fato são poucos os que passam no filtro aqui, de TIR, VPL, né? A gente continua sendo bastante diligente nessa frente. Só para deixar um pouquinho de cor aqui, Marcelo. Então, só para sumarizar, quer dizer, você falou, estamos chegando, queremos reduzir a alavancagem, mas estamos muito próximos onde gostaríamos de estar. Dois, os M&As, se tiverem, são dezenas ou centenas de milhões. Quer dizer, então, dividendo parece, eu estou tirando dessa resposta que dividendo parece ser a grande, ou buyback, não sei, retorno ao acionista parece ser o grande destino do caixa. É correta essa interpretação? O delta, depois de fazer redução Lembra que a gente quer reduzir a dívida líquida não pela alavancagem, mas a gente quer sim reduzir a dívida líquida para pagar menos despesa financeira. Como a nossa dívida é grande, tem bastante espaço para redução, mas não pela alavancagem per se, mas sim pela despesa financeira. Claro que o net disso pode sim virar retorno ao acionista via dividendos, por isso que ele está na nossa estratégia de alocação de capital. Ah, tá, muito boa a clarificação. Obrigado pelas respostas. Eu só acrescentaria um ponto de visão que a gente já fala há muitos anos, lembrando que numa visão de alocação de capital de longo prazo, e longo prazo dizendo até 2030, a gente tem uma janela aí nos próximos anos de vencimento de contratos de aluguel, que a gente tem uma oportunidade grande de redução de despesa de aluguel, mas para a gente movimentar de um campus para o outro, né, sair de um lugar para o outro, a gente também vai ter que usar CAPEX para fazer isso. Obviamente, são projetos que geram valor, mas essa pode ser também uma parte da alocação de capital num horizonte daqui até 2030, tá? Perfeito. Obrigado. A próxima pergunta é do Lucas Nagano, analista do Morgan Stanley. Lucas, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Valério, Fred, Mélega, obrigado pelo espaço. A gente tem duas perguntas também. A primeira é um follow-up dessa captação. Se vocês continuam com aquela campanha de Pague Fácil parecida com o segundo semestre do ano passado, oferecendo para todos os ingressantes, com 60% de provisão, e como vocês estão acompanhando os índices de rematrícula e evasão agora no primeiro semestre. A segunda é sobre o B2G. Agora que já passaram alguns anos oferecendo esse serviço, se vocês podem comentar como que essa avenida performou comparado com as expectativas, quais foram os desafios, se as pretensões de expansão seguem as mesmas. E olhando para frente, para o ano de 26, como está a perspectiva? Vocês falaram de 20 contratos, mais de 20 contratos, mas como tem um contrato com uma representatividade grande no resultado, isso poderia acabar fazendo diferença, então a gente queria pegar um update disso. Obrigado. Oi, Lucas. Obrigado pelas perguntas. Vou deixar o Mélega e o Fred responderem. Só qualitativamente, com relação ao Pague Fácil, a gente continua aplicando o Pague Fácil. Ele faz parte da nossa estratégia hoje. Os alunos que se matriculam, eles vêm com o Pague Fácil, né, com essa primeira, às vezes segunda mensalidade diluída ao longo do curso. Mas o Fred pode falar um pouco mais sobre o impacto e depois o Mélega comenta sobre o B2G. Tá bom. Vou iniciar aqui sobre o PagFácil, como o Roberto mencionou, né? Nós no ano passado já ofertávamos o PagFácil para a nossa base de alunos, então agora no ciclo de captação de verão nós estamos ofertando para toda a base de alunos, né? O PagFácil, se vocês olharem, né, observarem em relação aos números, né? Nós estamos crescendo aqui o Contas a Receber de PagFácil, que é um programa de parcelamento, né? Do primeiro mês, do segundo mês, mas vocês notem, né, como também tem o crescimento da PCLD. Então, é fácil de ver nas linhas do balanço que eu estou crescendo receita, estou crescendo o meu contas a receber, entretanto, eu também cresço na proporção da minha PCLD, que a gente faz na base, no momento inicial, 63%, né, sobre o valor faturado, e depois eu vou ajustando conforme o recebimento, né, de tal forma que o net disso é de aproximadamente 45%, então não é um problema, né? O problema seria se eu não tivesse ajustando a minha PCLD. E o PagFácil, né? E olhando a PCLD e o PagFácil, o que é importante para nós, né, é a evasão, que nós monitoramos muito a evasão.
Porque quando o aluno evade, né, a nossa provisão, eu faço 100% da provisão desse aluno. Então, esse é o segredo aqui, de você ter o Pague Fácil e não ter um problema aqui no seu recebível na nossa provisão. E aí, só complementando, o Fred, Lucas, se você olhar aí o gráfico, né, que tem no release falando especificamente sobre evasão, você vê que a evasão está controlada, ela está estável. Ou seja, para responder a sua pergunta, não, o Pague Fácil não está criando nenhuma dificuldade para nós, apesar da base estar crescendo, tem alguns segmentos, inclusive, em que a evasão está diminuindo ano contra ano. É fácil, só complementando, né? É fácil ver, né? Se você olha ano contra ano, você vê o Pague Fácil crescendo. Se você olha trimestre contra trimestre, você vê o Pague Fácil diminuindo. Por quê? Porque eu estou recebendo o Pague Fácil. E você olha, e você consegue olhar, né, o mesmo efeito aqui no contas a receber líquido. Então, não é um problema, porque a gente monitora muito de perto aqui o cálculo da provisão para devedores duvidosos. Eu vou passar agora para o Mélega, que responde sobre o B2G. Obrigado, Lucas. Deixa eu dar um pouco de cor do B2G, acho que respondendo bem diretamente a tua pergunta, sim, o B2G continua sendo uma grande avenida de crescimento para a educação básica, tem performado muito bem tanto na Somos quanto na Saber, e para 2026 a gente tem a oportunidade aqui de se reagrupar em Somos Mais Saber e fazer um novo go-to-market do B2G. Então a gente tinha portfólios separados nas duas empresas, equipes comerciais separadas e até plataformas separadas. Então, a partir de 2026, a gente vai para o mercado com um approach muito mais integrado, com uma segmentação de mercado e integração de portfólio. Então, a gente segmentou o mercado em grandes contas, que aí entram os estados, capitais e grandes municípios, e municípios menores que vão ser prospectados com a equipe do PNLD. Então, a gente tem o leverage de ter o PNLD e poder prospectar municípios menores, secretarias de educação menores com o mesmo time. E um time de grandes contas para prospectar grandes contratos. E o nosso aprendizado é que, de fato, existe uma concentração maior de abastecimento e, consequentemente, de receita no quarto trimestre e também no primeiro trimestre. O segundo e terceiro trimestre de B2G tende a ser trimestres mais fracos, porque o abastecimento acontece mais no quarto trimestre. Mas a gente está com um pipeline muito aquecido, a gente vem com um primeiro trimestre também robusto aqui no B2G, e cada vez mais com diversificação e com um go-to-market que está bastante azeitado para explorar todo o potencial desse mercado. E só complementando aqui, Mélega, acho que é importante dizer, pessoal, que a gente começou, né? Quando a gente começou lá atrás, a gente tinha um cliente grande que era importante, mas hoje são dezenas de clientes, né? A gente já não tem mais, vamos dizer, uma dependência tão grande de um cliente específico. Claro que tem contas grandes, que são relevantes, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, você tinha feito uma pergunta se a performance desse novo negócio estava em linha com as nossas expectativas. Eu te dou um número, tá? Em 2022, quando a gente despertou para essa oportunidade, a gente faturava 40 milhões de reais em soluções, excluindo o PNLD, tá? Em soluções para governos. No ano passado, aqui em 25, a gente chegou a quase 360 milhões. Então, a gente multiplicou por 9 em 3 anos. Não precisa dizer que é um baita de um resultado e a gente enxerga que tem um potencial grande, porque né, o TAM desse negócio é um negócio grande, porque a Mélega e o time estão motivados e essa união dos dois times de Saber e Somos, junto com o Go-to-Market, que o Mélega bem comentou, gera bastante entusiasmo aqui do nosso lado, para reforçar o ponto de por que eu comentei que, do ponto de vista de crescimento, a gente olha 2026 com bons olhos, né, com olhos positivos. Tá super claro, pessoal. Obrigado. Uma pergunta é do Eduardo Rezende, do UBS. Eduardo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Roberto, Fred, Mélega. São duas aqui do meu lado também. A primeira eu queria pegar um pouco de cor ali no PNLD. Vocês divulgaram um guidance ali de 166 milhões de receita deslocado para o primeiro trimestre, isso aí vindo principalmente do programa de compra para o ensino médio.
Eu queria saber se ainda tem mais algum outro programa de recompra, alguma outra coisa para entrar aqui nessa linha no primeiro trimestre e o que vocês estão vendo aí nessa dinâmica para o ano, principalmente considerando questões orçamentárias do MEC, ciclo eleitoral e tudo mais. Qualquer coisa aqui já ajuda bastante a gente. E o segundo, uma pergunta um pouco mais específica, a gente vê que o nível ali dos ajustes intercompany, eles vêm aumentando bastante ao longo do ano. Se vocês puderem dividir ali o que seriam esses ajustes, se tem alguma dinâmica ali de faturamento de soluções do governo entre VAST e Saber, também ajuda bastante. Obrigado. Tá bom. Fred falando, eu vou pegar aqui a primeira pergunta e o Mélega está aqui comigo, ele se junta se precisar. Então, olhando, a gente só teve aqui realmente o deslocamento do programa, né, do ensino médio, né, então é o deslocamento que nossa expectativa era que ocorresse no quarto trimestre, ele vai ocorrer no primeiro e pode ter algum descasamento para o segundo semestre, e aí segundo trimestre, eu já ia falar semestre novamente. Obrigado, desculpa aqui. Então, pode ainda ter algum deslocamento entre o primeiro trimestre e o segundo trimestre, mas o que nós já divulgamos, né, o que a gente na nossa expectativa de o que está sendo deslocado do quarto trimestre para o primeiro trimestre. O que nós temos no ano de 2026, né, também é o programa, a compra do Fundamental 1, né? Então, isso também vai acontecer aqui no ano de 2026. Não tem aqui outro programa aqui do ensino médio, e são só programas de recompra que vão ocorrer regularmente aqui no ano de 2026. Sobre a segunda pergunta, se pode ocorrer algum deslocamento, né, do governo em razão, né, de orçamento do ano 2026, eleição, isso a gente vai ter que viver aqui cada trimestre, né? Eu não posso te afirmar nem que sim ou que não. Pode acontecer, como não. Vamos vivendo e nós vamos dando aqui visibilidade, né, a cada trimestre para vocês. Segunda pergunta era sobre o Mélega aqui vai comentar, né, que era sobre o que aconteceu aqui entre o aumento aqui entre intercompanies, né, entre as empresas do grupo, que só antes do Mélega comentar, são intercompanies, né? Então isso aqui não está como é um intercompany, é uma operação que ela não foi realizada, né? Ele vende para uma companhia, a companhia ainda não vendeu para outra, então isso não está no nosso resultado. Mélega, quiser dar uma clareza aqui do programa? Perfeito, Fred. A Saber, ela vende um portfólio completo, inclusive com produtos da Vasta. Então, quando tem uma sinalização, mais do que uma sinalização, quando a gente já tem a formalização de contratos da Saber para abastecimento do mercado público, a gente abastece internamente de Vasta para Saber. Então, esse movimento que você está vendo no quarto trimestre serão vendas ao mercado público executadas pela Saber no primeiro trimestre. O que está sendo capturado aqui é a movimentação de estoque entre Vasta e Saber para Saber abastecer o mercado. Então, é um sinal bastante positivo do primeiro trimestre de Saber aqui, que vem forte em soluções para governo. Só para dar um pouquinho mais de cor, acho que é importante só lembrar que na estratégia Somos está mais focada nas grandes contas, né? Nas grandes redes, e a Saber tem um time comercial bem capilarizado, que está presente em muitas cidades, porque cobre o PNLD. Então, se a gente tem a oportunidade do time comercial de Saber vender um produto de Somos, como, vou dar um exemplo aqui, como o sistema de ensino Max, ele vende e aí por isso tem esse intercompany. Essa explicação para dar cor assim para você conseguir ter um exemplo concreto. Perfeito, pessoal. Super claro. Obrigado. Próxima pergunta é do Flávio Yoshida, analista do Bank of America. Flávio, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui de fazer perguntas. A gente tem duas aqui do nosso lado. A primeira com relação ao custo de pessoal, né, em Kroton, que acabou impactando de forma um pouco mais negativa na margem. Então, a gente queria entender o que a gente deveria esperar olhando para frente, né, e também entender quanto disso é relacionado a mudanças regulatórias. E a segunda pergunta é com relação ao FastPass, né? Se vocês têm algum update, a gente está chegando na data, então queria mais pegar uma cor aqui do que vocês, que você tem de update aí. Obrigado.
marco é mais. Oi, Flávio, eu vou tentar responder as duas primeiras. Então, quando a gente olha o quarto trimestre especificamente, né, que tem essa pressão de margem primária em função do aumento de custo, está muito mais relacionado ao mix de produtos, né, que foi o que eu falei de uma captação mais forte de presencial ao longo do ano, especialmente no ciclo de meio de ano, maturação de medicina. Além disso, maturação de cursos de saúde que usam preceptoria. Então, não está relacionado ao marco diretamente, mas a direção é mais ou menos a mesma que você pode esperar para o marco, né? Que é o marco regulatório, que é basicamente um aumento do mix do presencial, tá? Então, acho que, sim, direcionalmente é isso, o que não significa que isso seja negativo do ponto de vista de crescimento de EBITDA, porque, como eu falei, as contribuições nominais por aluno no presencial são bem superiores às contribuições do EAD. E com relação ao Fast Track, né, o Fast Pass, como você mencionou, a gente tem expectativa de ter autorizado cerca de 120 polos, né, com o curso de enfermagem. A data do MEC é o 27 de março. Então, a gente está próximo de ter o que, dentro desse Fast Pass, né, foi denominado como uma pré-autorização para operar os cursos, e depois, sim, com avaliações em loco e avaliações mais profundas do MEC. Então, o que significa dizer que, claro, né, a gente não teve, por exemplo, no quarto trimestre de 2024, a oportunidade de matricular alunos, de 25, desculpa, a oportunidade de matricular alunos em enfermagem, e isso acaba reduzindo um pouco o ritmo de crescimento da receita. Mas com os alunos se matriculando a partir de abril, o crescimento volta, e aí, especialmente para essas 124 unidades que a gente vai ter, 120 polos que a gente vai ter, o nível de concorrência vai ser muito baixo, né? Então, a gente entende que o volume de matrículas vai ser muito positivo e provavelmente o ticket também bastante positivo, dado que a quantidade de concorrentes vai ser muito limitada, mas essa é só uma visão. O Fred usa a expressão, né? A gente vai ter que viver para ver. Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Super claro. A próxima pergunta é do Renan Prata, do Citi. Renan, por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. É bem rapidinho aqui, são duas pontuais. A primeira é no PNLD, assim, eu sei que vocês até passaram o guidance aí que escorregou uma parte do resultado para o primeiro TRI, mas eu queria entender um pouco mais da dinâmica do caixa, né? Normalmente esse caixa, esse resultado aí que escorregou para o primeiro TRI, ele entraria ainda no quarto TRI? Ou o caixa vocês já normalmente consideram já no ano subsequente, né? Nesse caso aqui no ano de 26. Então, eu queria entender um pouco essa dinâmica não do resultado, mas do caixa. E aí, até um follow-up bem rápido, assim, acho que é mais, até na pergunta recente, aqui, quando comenta da captação do presencial, que tá indo, aparentemente está indo bem, no primeiro trimestre, assim, a gente não tem nada na conta de enfermagem nos polos, né? Imagino que o Valério acabou de comentar que é dia 27, então assim, sei lá, numa situação hipotética em que desse para começar a captar, poderia ser um upside para o número. Tá correta essa visão? É, Bom, eu começo, Renan, falando só esse de enfermagem, Fred, aí você pega. Você está correto, não tem nenhum benefício de matrículas presenciais de enfermagem em polos, né? Não, porque ainda não foi autorizado. Mas as unidades próprias, elas já tinham um curso de enfermagem presencial. Essas sim, estão se beneficiando fortemente do aumento de volume de matrículas. Sobre esse curso especificamente, enfermagem, na média das nossas 130 unidades, está crescendo mais de 50% ano contra ano, com algumas unidades crescendo até mais de 100%, como eu comentei anteriormente. Então, sim, à medida que for
autorizado esses novos polos, a gente deveria ter um volume adicional de matrículas de presencial em enfermagem. Renan Fred falando sobre a dinâmica do PNLD em anos anteriores, né? O faturamento e o recebimento era dentro do próprio ano, então isso aconteceu em 2024, né? Nós faturamos o programa, né, em 2024 e recebemos dentro do próprio ano de 2024. A nossa expectativa era ter essa receita, esse EBITDA, né, e também o caixa dentro do quarto trimestre, mas isso não aconteceu. Como eu tive deslocamento como um todo, né? Eu teve o deslocamento do faturamento, da receita, e aí o meu recebimento ele vai acontecer ou no primeiro trimestre ou parte do segundo trimestre, tá? E o valor aqui é um valor deslocado, né? O que a gente deu como guidance foi o valor que deslocou, não é o valor que está sob o PNLD, né, no primeiro trimestre. Foi só o deslocamento que deveria estar no ano de 2025 e ele deslocou para o primeiro trimestre de 2026. Não, super claro, pessoal. Obrigadão. A próxima pergunta será feita em inglês pelo Andrés Coelho, do Scotiabank. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Andrés, por favor, pode prosseguir. Andrés Coelho, pode realizar sua pergunta ao vivo. Hello, can you hear me? Yeah, we are hear you. Oh, okay, thank you. I'm sorry to ask this question in English, but it's actually very simple. When I see your adjustments for recurring EBITDA, and you're saying that recurring EBITDA grew 5.7%, right? When you show the non-recurring items, you get to an EBITDA that grows 5.7, and there are two adjustments for this: one in Croton and the one in Saber for the books. But I'm wondering why you are not including in that recurring EBITDA the reversal of contingencies at Basta, right? Basta had like huge reversals in Q4 24 last year in 24. And I don't see that reversal in your recurring EBITDA calculation. Because that will basically increase EBITDA growth significantly for the fourth quarter. So I'm wondering why you're not including the Basta adjustments in your recurring calculation. Ok, obrigado, Andrés. Eu preciso responder em português de acordo aqui com as regras da CVM, tá? Então eu respondo em português, você vai receber a tradução. Se Não, tá bom, precisar, tá você bom. nos liga. Eu Tá. falo português, tá bom. Obrigado. Ok, mas de acordo com as regras, eu preciso responder em português, tá? Então, nós fizemos, né, o ajuste, né, dos 35. Estamos falando de EBIT, não de lucro líquido, né? Do lucro líquido, nós fizemos o ajuste de 808 milhões de reais no lucro líquido, né, no ano de 2024, e só na comparação de lucro, falando como Cogna como um todo. E aí, falando sobre standalone por empresa e empresas, nós fizemos, né, no EBITDA esse ajuste de 35 milhões, né, que foi um item não recorrente, né, em 35 milhões em Croton. Nós não fizemos o ajuste, né, em Vasta, que primeiro por simplicidade, né, nós fizemos esse ajuste só para mostrar o que seria o número como Cogna como um todo. Segundo, porque assim, nós fizemos esse ajuste de 35 porque ele era um ajuste pontual não recorrente, né? Enquanto o segundo valor em Vasta, ele é um valor não. Desculpa aqui, só. Croton recorrente, não. Desculpa aqui. O de Croton, ele é recorrente e o de Vasta ele é não recorrente. Desculpa. Okay. So back to English, but I can see that in the fourth quarter 24, there was a reversal of contingencies at Basta of 100 million reais, correct? 100 million. So, I mean, I think that your EBITDA growth would have been much bigger at the Cogna level if you had also made that adjustment and not just Croton and Saber. So, but thank you.
I was just wondering why specifically that didn't happen, but thank you. A gente fica à disposição e a gente entra em contato com você. Eu e a Letícia, a gente entra em contato com você. Tá bom? Okay, Obrigado. obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora, gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia. Bom, com isso, a gente fecha o call de resultados de 2025. Agradeço a participação de todos. Lembrando que o nosso time fica à disposição para tirar qualquer dúvida e fazer as reuniões que vocês entenderem necessárias. Obrigado. Seguimos. A teleconferência de resultados referentes ao quarto trimestre de 2025 da Cogna Educação está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham uma ótima tarde.